Sabe quando você tem um vizinho que faz barulho, ofende funcionários do prédio, faz festinhas com convidados na piscina e perturba os moradores com frequência? Muitos casos como esse vão parar na justiça. É o que você acompanha na reportagem especial de hoje. Regras e mais regras, todas definidas em assembleia, devidamente discriminadas na convenção e no regimento interno. Falando assim, até parece que precisa de curso para aprender, mas na verdade, a convivência em um condomínio depende muito mais do bom senso do que da lei. Esse aí é o Marcelo, um advogado que decidiu defender na justiça a decisão do condomínio de expulsar o dono de um apartamento. Em outros tempos, uma causa perdida. Mas com o novo Código Civil, o condomínio pode determinar a desocupação do imóvel para quem tem mau comportamento. A saída do morador indesejado trouxe a paz de volta ao condomínio. É o direito de propriedade, que é aquilo que a pessoa acha que porque eu sou dono, eu posso fazer o que eu quiser, e o direito de vizinhança. A gente tem alguns casos bem emblemáticos, por exemplo, a gente teve uma pessoa que era esquizofrênica, que era proprietária do imóvel e mesmo assim a gente conseguiu retirar. Mas até onde vai o direito de um morador? Viver em comunidade não é uma das coisas mais fáceis do mundo. Quando surge aquele morador que não quer cumprir as regras, aí a situação piora. A quantidade de problemas só aumenta, seja na vaga de garagem, com o pet ou aqui na área comum do condomínio. E geralmente quem resolve isso não é o vizinho. Tudo cai na conta do porteiro. Fernando que o diga, sofreu nas mãos de um morador antissocial. O porteiro tinha o compromisso de manter a ordem no prédio, mas não foi nada fácil. O caso foi parar na justiça. Eu ficava sempre na minha, até o fatídico dia que aconteceu, de vir duas pessoas da Guatemala que não estavam relacionadas como morador, né, ou na lista que ele tinha passado para a gente. Eu tentei interfonar, ele demorou para atender, ele desceu pelo elevador apertando o interfone do elevador e me humilhando. Aos poucos, o morador se transformou em um problema para o porteiro e para o condomínio. Colocou o pessoal, todo mundo para dentro do imóvel. Para morar? Para morar. 16 pessoas na época. Conforme ele fazia barulho, a gente ligava, ele não atendia. Já imaginou viver com um morador que solta rojão da varanda de casa na hora do jogo de futebol? Ele fez isso e atingiu o apartamento do prédio vizinho. Chegou a colocar mais de 10 pessoas na piscina fazendo bagunça. A regra permite 2 convidados por morador. Na justiça, ele negou as acusações e disse que era perseguido. Os outros moradores se sentiam meio que a sua privacidade invadida, entendeu? E durante o carnaval, o mesmo morador travou o elevador social do prédio com vários convidados fantasiados. O grupo dançou e cantou, enquanto os outros vizinhos aguardavam pelo elevador. Segundo o livro de reclamações, isso durou 40 minutos. E chegar em casa e ter um carro estacionado na sua vaga? Isso também acontecia com frequência. Ele parava de forma irregular e, por várias vezes, invadia a vaga dos vizinhos, quando não mandava os convidados usarem a vaga dos moradores. A falta de bom senso rendeu uma coleção de multas. A dívida passou de R$640 mil. Pensa que ele parou? Quando ele começava a fazer as festas dele, era o som estrovador. Acho que o pessoal dos prédios em volta, todo mundo ficava possesso, porque era muito barulho. Mais de 10 moradores foram testemunhas no caso e o condômino antissocial foi condenado a pagar R$25 mil de indenização por danos morais ao porteiro. Além de antissocial, ele era inadimplente com o condomínio, ou seja, ele não respeitava as normas do condomínio e também não arcava com a sua obrigação de contribuir mensalmente com a cota condominial. Eu só queria que fosse feita a justiça, que ele honrasse o compromisso, ele perdeu, que ele honrasse o compromisso de pelo menos pagar. Além da indenização ao Fernando e multa, a justiça determinou a retirada do morador antissocial. Em casos assim de mau comportamento, a pessoa perde o direito de morar no condomínio, mesmo sendo o proprietário do imóvel. A discussão sobre como criar maneiras de convívio que agradem a todos em um condomínio é cada vez mais comum. Os especialistas concordam que a verticalização das cidades é um caminho sem volta. O último censo do IBGE aponta que o número de apartamentos no Brasil passou de pouco mais de 4 milhões
para mais de 6 milhões em 10 anos. E se tem mais gente morando assim, fica mais difícil conhecer todo mundo, né? Será que você realmente sabe quem é o vizinho do lado? A zeladora Kelly trabalhava e morava com os 2 filhos no condomínio quando passou a ser assediada por um morador antissocial que interfonava para a casa dela. Ele me chamava para conversar, queria que eu subisse no apartamento dele. Eu falava que não, aí ele ficava agressivo e aí ele mudava, ele começava a falar: você é ratazana, e ficava andando atrás de mim. Chegou a ficar eu, as funcionárias da limpeza da portaria, trancada dentro da guarita, porque ele ficava o dia inteiro andando atrás de mim. Pode acreditar, o morador inconveniente circulava de roupão pelo condomínio. O caso chegou através dos funcionários do condomínio, que eles estavam já se sentindo incomodados com as abordagens desse rapaz, né? Ele andava nu, ele andava com sobretudo, aí ele abria e ficava andando peladão dentro do condomínio. Pior foi quando o mesmo morador tentou invadir a casa da zeladora. Era 3, 4 horas da manhã, ele invadiu, só que veio a polícia. Tava com a porta trancada. Tava com a porta trancada, só que minha porta era toda de vidro. E quebrou a porta? Ele tentou quebrar e a hora que eu abri, ele entrou, só que veio o funcionário. Esse caso foi parar na delegacia e o morador acabou expulso do condomínio. Chegar ao ponto de a gente enviar tanta multa para essa unidade e ele não pagava, que chegou a beirar mais de 700 mil reais. Fizemos uma negociação com ele, aonde a gente reduzia pela metade as multas e uma seguinte condição: ele tinha que mudar do condomínio. Eu fiquei com depressão, com crise de pânico, então assim, afetou toda minha vida. 2 moradores antissociais. Parece pouco, mas foi o suficiente para fazer o porteiro Fernando e a zeladora Kelly perderem os empregos. E os vizinhos, o sossego.